E no Apocalipse, no capítulo 14, verso 6, relata o seguinte: E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu. Aqui João tendo a visão diretamente de Deus. E continua o texto dizendo: Tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, cada nação, tribo, língua e povo. Assim que esse anjo, esse mensageiro, ele tem um evangelho eterno. Mas o que realmente é o evangelho eterno? É isso que nós vamos entender nesta live, nesta noite. Bem, é interessante ressaltar que João, em todos os seus escritos, aqui foi a única vez, nesse texto, foi a única vez que João usa aqui a terminologia, ou melhor dizendo, que ele usa aqui a palavra evangelho. Em todos os seus escritos, ele nunca usou essa palavra. Mas aqui em Apocalipse 14, verso 6, ele usa esse termo, especialmente aqui no versinho. É a primeira vez que ele usa e é a única vez que ele vai usar a palavra evangelho. Mas por que então que João diz que esse evangelho ele é eterno? Por que eterno? Afinal de contas, o evangelho ele não começou a ser pregado no mundo após a entrada do pecado? Por que ele é eterno? Porque ele vai continuar por toda a eternidade ou porque ele existiu por toda a eternidade? É isso que nós vamos ver, não é verdade? Por isso que você está aqui. Agora vamos lá. O Evangelho de Deus, ele foi projetado nos séculos da eternidade. E ele foi mantido oculto, Deus ocultou o Evangelho até o momento que foi necessário ser revelado esse evangelho. Então, o evangelho eterno, ele já existia. Deus Pai, Deus Filho, eles já haviam ali planejado o evangelho, planejado algo para se caso alguma de suas criaturas viesse a cair em pecado, que nunca havia existido pecado em todo o universo, então eles já tinham um plano. E esse plano é chamado na Bíblia de Evangelho. Assim que nós vamos ler um texto muito importante aqui de Romanos, capítulo 16. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu falando a respeito desse assunto. Romanos, capítulo 16, a partir do verso 25. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para estabelecer, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde tempos eternos. Portanto, aqui ele está falando de um mistério, da revelação de um mistério. Esse mistério que Paulo está falando aqui é o Evangelho eterno, e ele está falando que foi mantido em segredo desde os tempos eternos. Algumas outras versões da Bíblia vai colocar desde antes da fundação do mundo, que é a mesma coisa, desde tempos eternos. Ou seja, por toda a eternidade, Deus já tinha ali o Evangelho, ele já existia. Deus já havia planejado isso, mas ele estava oculto para a humanidade. Porque quando Deus cria a humanidade, cria Adão e Eva, eles não haviam caído em pecado. Eles viviam em plena justiça, eles eram justos, eles eram santos. E assim, então, não havia necessidade de ser revelado esse mistério, ser revelado este evangelho. Portanto, quando então o pecado vem ao mundo, então é onde dele vai ser revelado. E é por isso que aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que a revelação do mistério mantido em segredo desde tempos eternos foi revelado de um certo momento da história, esse mistério, esse evangelho, ele foi revelado. Assim que o plano da redenção, ele foi formulado nos tempos, nos séculos da eternidade, muito antes da fundação do mundo, mas a sua implementação ocorreu somente quando Jesus se ofereceu para tomar pecado, para tomar o lugar do pecador. Quando o ser humano caiu em pecado, então foi Jesus se ofereceu para tomar o lugar. Porque o que acontece? A palavra de Deus diz que pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus, ela exige perfeita harmonia.
ela exige que nós obedecemos ela de forma perfeitamente. Mas, pela condição de pecado, é impossível obedecer perfeitamente à lei de Deus. Eu não estou dizendo aqui que ninguém nunca vai obedecer à lei de Deus perfeitamente. Não é isso que eu estou dizendo. É por isso que existe o processo de santificação. E nós precisamos buscar essa santificação diariamente. Precisamos diariamente nos arrepender do pecado, e o arrependimento vem do Espírito Santo. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus diariamente, ou seja, nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo diariamente para então nós podermos nos santificar. Cada dia mais é um processo para nós podermos então chegar no momento de pura santificação. Então, mas o que eu quero dizer é que no momento, enquanto entra o pecado no mundo, no momento que nós estamos vivendo atualmente como condição de pecador, que nós ainda não alcançamos a santificação, nesse momento, então, Jesus ele precisava se oferecer em lugar do pecador. Ele fez o quê? A lei exige que nós sejamos obedientes. Portanto, por causa do pecado, nós não podemos obedecer à lei. E a lei diz que se você não obedece à lei perfeitamente, então existe uma condição. E a Bíblia diz que a condição é o salário do pecado, é a morte, Romanos 6, 23. Portanto, nós teremos que morrer. Jesus, ele se entregou em nosso lugar. E é por isso que Jesus ele vai viver uma vida perfeita, em harmonia com a lei, e aí então ele vai carregar os nossos pecados sobre si. O Pai coloca os nossos pecados sobre Jesus, e Jesus então ele morre pagando a condenação da lei, aquela que nós teríamos que pagar. Resumidamente, Jesus ele precisava viver como um cordeirinho sem mancha, sem defeito, sem pecado. Somente vivendo como um cordeirinho sem mancha, sem defeito e sem pecado, ele então poderia tecer um manto de perfeita justiça e poderia nos dar a salvação, poderia nos tornar justificados pelo sangue do Cordeiro. Acompanha comigo em 1 Pedro. Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Então vamos lá, abrir aqui nossa Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 até o versinho 20. Diz assim: Porquanto vós sabeis que não fostes redimido com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O sangue de Cristo foi como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O cordeirinho que era sacrificado na antiguidade, ele não podia ter nenhum defeito e nenhuma mancha. O cordeirinho que era sacrificado na antiguidade, ele tinha que ser um cordeirinho perfeito, porque ele representaria a vida perfeita de Jesus. E aqui o verso continua dizendo assim: o qual ele, Jesus, foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus por isso. Deus, perfeitamente, ele obedeceu à lei. Assim, e tinha então Jesus, ele tinha que tomar sobre si a culpa do pecado de todos os seres humanos, de todas as épocas. Assim, sucederia como o cordeirinho. Agora a pergunta que fica aqui é o seguinte: quando Jesus morre na cruz, ele pagou? Quando Jesus morre na cruz, ele salvou toda a humanidade? Não, ele não salvou toda a humanidade, mas ele fez provisão para a salvação de toda a humanidade. Vamos explicar isso melhor. Se você olhar a sua Bíblia, tem aquele verso muito conhecido em João capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que diz assim que aqueles que creem em Jesus. Portanto, existe uma condição. A condição é crer e ser batizado. Quando a pessoa crê em Jesus, então ela recebe a salvação que Jesus deu para ela, que Jesus se entregou a vida para ela, para salvar essa pessoa. Assim que nós vemos então que esse evangelho ele é eterno. O anjo aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 6 diz que esse evangelho eterno ele seria pregado a todos os povos, em todas as nações, em todas as línguas, em todas as tribos, ou seja, em outras palavras, por todo o mundo, por todo o planeta Terra. E esse evangelho ele é eterno porque ele foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, de tempos eternos, como nós lemos o texto bíblico aqui. Agora, olha que interessante, a revelação deste evangelho, deste mistério que Deus havia ocultado. Porque o evangelho, como nós dissemos aqui, ele era um mistério, porque ele era desconhecido até mesmo pelos próprios anjos, até mesmo pelos seres perfeitos de outros mundos, de outros planetas. Era um mistério, não havia sido revelado ainda. Portanto, nós vamos ver como se deu esse mistério, como se deu esse evangelho eterno, como ele ocorreu, como ele foi revelado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Se você puder, abra sua Bíblia, porque quando você ler a sua Bíblia, é a palavra de Deus falando diretamente ao seu coração. 1 Tessalonicenses, temos aqui Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses. E eu falei aqui o capítulo 4 e o versículo 16. Olha que coisa linda que a palavra de Deus nos revela. Deixa eu só conferir aqui. 1 Tessalonicenses 4,16. Não é esse texto. Só um minutinho. Eu acredito que seja 2 Tessalonicenses. Eu acho que eu anotei errado aqui. Vamos lá. 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Aqui as coisas são assim, não é? As coisas são ao vivo e a cores. Então, a gente pode... Bom, é isso aí. 1 Timóteo. Me desculpe aqui o equívoco. Eu coloquei ali nas minhas anotações 1 Tessalonicenses. Mas é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Timóteo está ali um pouquinho à frente de Tessalonicenses. Na verdade, está bem próximo ali, né? Nós temos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo. Então, ele está bem próximo ali, no capítulo 3, verso 16. Você está com a sua Bíblia aí? E se você estiver com a sua Bíblia, abra ela e leia. Se você não estiver, tenta anotar esse texto em algum lugar, porque esse texto é importantíssimo e você vai entender agora a revelação do mistério de Deus, do Evangelho eterno. E diz assim: e sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Agora vai. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Louvado seja Deus. Então, o que nos está nos dizendo aqui o texto? Primeira coisa, ele, Cristo, foi manifestado na carne. Ele viveu. João, capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a manifestação em carne, a vida de Jesus. Segundo, ele venceu o pecado na cruz. Em outras palavras, ele foi justificado no Espírito Santo. Terceiro, ele foi visto pelos anjos. Existiram testemunhas vivas
que presenciaram, que vivenciaram, que viram, que testemunharam de tudo aquilo que ele viveu, a sua vida perfeita, a sua morte na cruz, sendo justificado no Espírito Santo. Quarto, ele foi pregado aos gentios, ou seja, esse Jesus que foi crucificado, que morreu, ele ressuscitou. E agora então começa a ser pregado aos gentios, começa a ser levada essa mensagem aos gentios. E quinto, ele foi recebido na glória. Aqui demonstra a sua ascensão. Então este verso ele está falando assim que ele se manifestou na carne, que ele nasceu, que ele viveu, que ele foi justificado no Espírito, quer dizer que ele foi crucificado, que ele venceu o pecado na cruz, ou seja, ele foi morto. Ele nasceu, viveu, foi morto, foi pregado aos gentios, foi testemunhado pelos próprios anjos e recebido na glória. Ele ressuscitou, porque foi pregado aos gentios e recebido na glória a sua ascensão. Qual é o mistério de Deus, ou qual é o evangelho eterno? O evangelho eterno é o evangelho na vida de Cristo Jesus. O seu nascimento, a sua reencarnação, 100% como ser humano, que se fez um Deus, que se fez um ser humano como eu e você, mas sem pecado, a sua vida perfeita sem pecado, a sua morte na cruz, que se entregou a si mesmo para nos redimir, para nos resgatar do pecado, a sua ressurreição e a sua ascensão. Este é o evangelho eterno. É por isso que o evangelho é eterno, porque o evangelho, ele não é apenas algo que você sai pregando, falando por aí, mas é Jesus, é a pessoa de Jesus. É a manifestação de Jesus em prol do pecador. É a manifestação de Jesus para poder salvar o pecador. E não importa o quão longe você tenha ido. Não existe, por mais longe que você tenha ido, Deus ele pode te resgatar. Ele pode te buscar. Para Deus nada é impossível. Que evangelho lindo, que evangelho maravilhoso, que mensagem maravilhosa que este primeiro anjo, ele tem, de Apocalipse 14, verso 6, para dar a todo mundo, para pregar a todo mundo, para dizer a todo mundo, veja, existe uma solução sim para este mundo, que parece que vai se acabar, que muitas pessoas que não acreditam na palavra de Deus estão procurando outros planetas neste universo afora para que possa ser habitável, porque eles acreditam que a humanidade vai entrar em extinção. Mas a palavra de Deus nos diz que a humanidade nunca entrará em extinção, porque existe um Deus Criador que criou a mim, que criou a você, que criou a todos os seres humanos neste planeta e que nos ama e que deu a vida para nos salvar e que voltará muito em breve para buscar aqueles que reclamam a justiça pelo seu sangue. Aqueles que aceitam a justiça imputada na sua vida. Aqueles que creem em nome de Jesus como seu Salvador pessoal. Aleluia. Amém. Que assim seja. Que evangelho maravilhoso. Este evangelho eterno, que existiu antes da fundação do mundo e que existirá para todo sempre. Este evangelho eterno, que um dia esteve oculto diante de todos os santos anjos e também da humanidade, ele se manifestou. E este evangelho, ele foi aqui revelado pela primeira vez em Gênesis, no capítulo 3, quando a humanidade, Adão e Eva, os seres humanos criados perfeitos por Deus, eles caíram em pecado. E quando eles caem em pecado, eles agora, se você vai lá em Gênesis, no capítulo 2, capítulo 3, aqui a palavra do Senhor diz que quando eles comem do fruto da árvore proibida, quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles percebem que eles estão nus. Ou seja, eles eram revestidos
ou vestidos, as suas roupas eram roupas de luz, era a própria glória de Deus que os cobria. Mas quando eles caem em pecado, a sua roupa espiritual, porque roupa na Bíblia significa justiça, a sua justiça cai por terra, a sua roupa espiritual, ela perde. E quando Adão e Eva perdem a sua roupa espiritual, logo em seguida eles perdem a sua roupa física. E eles olham e percebem que estão nus. Ué, o que aconteceu? Eu nunca vi isso. Estamos nus. E agora Adão corre e colhe folhas da figueira para poder fazer roupas, coser roupas e se cobrir a sua nudez. E se escondem de Deus. Sabe que interessante? A roupa de luz que eles tinham, que cobria o corpo deles quando eles eram santos, quando eles eram justos, Adão e Eva, significava a sua justiça, a perfeição, a santificação, a glorificação. Mas quando eles perdem esse manto de justiça, a roupa da justiça, de ser justo, e agora se tornam pecadores pela desobediência à palavra de Deus, eles se cobrem com folhas de figueira. Folhas de figueira. E você sabe o que significa essas folhas de figueira? As folhas de figueiras, elas não podem cobrir. As folhas, com a entrada do pecado, elas murcham, elas secam, elas caem. Elas não podem cobrir. As folhas da figueira que eles se cobriram representa as desculpas do pecado que eles cometeram. Em Gênesis capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhos de figos, e fizeram para si aventais. Verso 8: E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim do frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora eles ficaram com medo de Deus, porque Deus havia dado a sentença: na árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer do fruto dessa árvore, porque do dia em que comer, certamente morrereis. E agora eles coseram folhas de figo, fizeram vestes para si, e quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Olha que interessante isso daqui. Sabe o que acontece? Lembra que eu disse aqui que não importa o quão longe você foi, que Deus ele pode te resgatar? Você pode estar no lamaçal do fundo do poço. Deus ele vai te resgatar. E aqui você olha que o Senhor Deus saiu à procura de Adão e Eva. E ao contrário, em vez deles procurarem a Deus e dizer: olha, Senhor, nós cometemos aqui um erro grave, nós desobedecemos a sua palavra. Pelo contrário, quando eles ouviram a voz de Deus, eles correram, fugiram de medo, de temor e se esconderam de Deus, achando que poderia se esconder de Deus. Mas Deus vai atrás deles. Deus amava tanto Adão e Eva, assim como ele ama tanto a você que está aqui agora assistindo, que ele vai atrás de você. Não importa onde você esteja, ele vai atrás. Então, o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Ele teve medo porque ele perdeu a sua veste de justiça. Ele teve medo porque ele desobedeceu a Deus. Ele teve medo porque ele percebeu que estava nu. E agora estava tentando se cobrir com folhas de figueira, de figo. E ele disse, Deus falando no verso 11: quem te contou que estavas nu? Tu comestes da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? Deus sabia o que havia acontecido, porque Deus ele é onisciente, Deus ele sabe de todas as coisas. Mas ele queria ouvir da boca de Adão o que Adão tinha para falar. E então o homem disse: a mulher que tu me destes para estar comigo,
ela me deu da árvore e eu comi. Aqui, Adão, ele coloca como desculpa. A culpa foi da mulher, Senhor. Não é minha culpa, não. É sempre dessa daqui, ó, a bendita. A bendita, a culpa foi dela. E aí então o Senhor se dirigiu à mulher no verso 13 e disse: O que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: Ah, Senhor, foi a serpente. Ela me enganou e eu comi. Os dois aqui estavam arrumando desculpas. Adão culpou Eva e culpou a Deus também. Eva culpou a serpente e culpou a Deus também. Como que eles culparam a Deus? Você talvez esteja se perguntando. Eles culparam a Deus porque ele disse assim: A mulher que tu me destes. Foi o Senhor que me deu essa mulher. A culpa é sua também. Ela me deu fruto. A culpa é dela. E Eva diz assim: A serpente enganou e eu comi. E quem criou a serpente? Quem havia criado a serpente? Foi Deus. Então ela está, em outras palavras, dizendo assim: A serpente que o Senhor criou foi que me enganou e eu fui lá, peguei a fruta e comi. Eles estavam arrumando desculpas para o seu pecado, para o seu erro. As folhas da figueira representam as desculpas que as pessoas colocam quando estão em pecado. Há sempre desculpas. Eu nasci assim, eu sempre fui assim e eu vou morrer assim. Ah, eu não consigo fazer as coisas certas porque por culpa dos meus pais, por culpa dos meus familiares, nunca tive uma vida boa, sempre ninguém nunca me tratou bem, nunca tive amor, culpa deles, então é sempre a desculpa. São as folhas de figueira. As vestes de luz que eles usavam quando ainda eram perfeitos representavam a sua justiça, eram justos. Mas quando eles perdem a justiça, as vestes de justiça, e agora eles caem em pecado, eles colocam as folhas, se vestem com as folhas do figo, que representam as suas desculpas. As desculpas que eu e você muitas vezes damos para poder desculpar do erro que nós cometemos. Ao invés de nós nos arrependermos, ao invés de nós nos entregarmos, ao invés de nós confessarmos os nossos pecados a Deus e ir a Ele, nós arrumamos sempre uma desculpa. Ah, eu não vou mais na igreja, não. Ali só tem gente falsa. Ah, eu não quero saber de estudar a palavra de Deus, não. Eu não tenho tempo. É sempre desculpas. Desculpas que eu e você colocamos no meio do caminho. Mas, graças a Deus, que o amor de Deus, ele é grandíssimo. E Deus nos amou tanto que ele deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas temos que crer. Todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não pague o preço que a lei exige de mim e de você, que é a perfeição, que é a justificação, que é a santificação, que é a glorificação. E ela cobra como a morte, porque o salário do pecado é a morte. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que se deu seu único filho. E se você crer neste Filho, neste Deus, nesse Jesus que entregou, que se fez propiciação por nós, nós teremos a vida eterna. Esse é o Evangelho eterno de Apocalipse capítulo 14. Este é o Evangelho eterno de toda a Bíblia. Se você analisar de Gênesis, como nós acabamos de olhar aqui, até Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai ver que está falando de um Deus de amor que te ama, que busca você, aonde quer que você esteja, ele está ao seu lado, ele está buscando trazer você de volta para os braços dele e ele quer dar a salvação. Amém. Glória a Deus. Que amor é esse? Que do nada me comprou. O preço
para mim, para você, não é nada. Eu e você não pagamos nada por isso. Existem condições? Existe. Uma das condições, por exemplo, é que o verso de João 3,16 está dizendo: todo aquele que nele crê. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Uma segunda condição que eu colocaria aqui é que você precisa aceitar. Além de você acreditar, porque não basta eu somente acreditar, eu preciso aceitar a justiça de Cristo na minha vida. Eu preciso aceitar que eu estou cometendo erros. Eu preciso reconhecer os meus erros e aceitar o presente que Deus me deu, que é a vida eterna. Essas são as condições. Mas eu e você não pagamos nada por isso. Eu e você não pagamos nada, absolutamente nada. Mas Deus pagou o preço. Deus, o Pai, pagou o preço do seu único filho, Jesus Cristo, morrer por nós em nosso lugar. Pagar o preço que nós merecíamos morrer por sermos pecadores. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e caíram em pecado pela primeira vez, a humanidade caiu em pecado neste mundo, Deus disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Mas eles não morreram no mesmo dia, porque se você olhar a sua Bíblia na genealogia em Gênesis, você vai ver que Adão viveu 930 anos. Eva também não morreu no mesmo dia. Por que eles não morreram no mesmo dia? Por acaso Deus se equivocou? Por acaso Deus mentiu? Por acaso o que aconteceu? É simples de entender isso. O que aconteceu é que se você continua lendo aqui o texto de Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, você vai ver que depois deles tentarem se desculpar do seu pecado, como nós analisamos aqui, e depois de toda essa conversa, Deus vai dizer o seguinte, e é aqui nesse ponto que Deus revela o mistério do evangelho que estava escondido por tempos eternos. Mas agora aqui, no verso 15, Deus revela e diz assim: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela lhe ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aqui Deus estava estava profetizando que a serpente, que Apocalipse 12 diz que a antiga serpente é o dragão, Satanás, que foi aquele que encarnou na serpente para enganar Eva, Deus estava dizendo o seguinte: você vai ferir o calcanhar da semente ou do descendente da mulher, que era Jesus que viria. Jesus ia vir, essa era a promessa do Messias que viria para salvar o mundo. Mas tu lhe ferirás o calcanhar, porém ela, a semente ou o descendente, ferirá a tua cabeça. Foi na cruz quando Jesus, ele venceu toda a artimanha, todo o pecado, ele venceu Satanás. E aqui, continuando o texto, você vai ver como Deus é tão maravilhoso que ele fez com que Adão e Eva não morressem naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Deus disse que eles morreriam. Se comer do fruto, vocês morrem. Comeu, morreu. Mas o amor de Deus é grande, a graça de Deus maravilhosa, a misericórdia de Deus é maravilhosa. Amém? E aí Deus fez o quê? O verso 21 diz para mim e para você que para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Neste momento, houve a primeira morte no Jardim do Éden. Deus pegou 2 cordeirinhos, um para Adão e um para Eva. E agora teve que ser esses cordeirinhos imolados. Esses cordeirinhos tiveram que ser mortos.
E Deus, então, com a pele dos animais, ele faz vestimentas para Adão e Eva. O que que isso representa? Isso representa aquele cordeirinho que morreu no Éden. Ele representava, ele significava que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, ele morreria para salvar por toda a humanidade. A morte daquele cordeirinho representava a morte de Jesus na cruz. É por isso que você vai olhar na sua Bíblia e você vai ver que durante todo o tempo, desde este acontecimento do Éden até a morte de Cristo, era necessário sacrificar o cordeiro para a remissão dos pecados dos pecadores, porque aquele cordeirinho representava o Filho de Deus. É por isso que Adão e Eva não morreram no mesmo dia, porque naquela mesma hora Deus fez provisão para pagar o preço do pecado. Naquele momento, Jesus se entregou. Foi naquele momento em que Adão e Eva teria que morrer. Foi naquele momento em que o cordeirinho foi sacrificado para poder colocar as vestes sobre Adão e Eva e dizer assim: vocês estão arrependidos dos vossos pecados. Vocês se arrependeram de ter comido o fruto proibido. Porém, eu agora visto vocês com o manto de justiça, com o manto da minha justiça imputada sobre vocês. Nesta hora, Jesus diz assim: eu me entrego por você, Adão. Eu me entrego por você, Eva. Naquele momento, Jesus se entregou. Você teria que morrer agora, Adão, mas eu me entrego para que você viva. Você entende isso? Isto é o Evangelho eterno. E este Evangelho maravilhoso, lindo, que Deus quer colocar na sua vida hoje. É isso que Deus tem para todos os povos, todas as tribos, línguas e nações, inclusive para mim, para você também. Jesus, ele se entregou para te salvar do pecado. Jesus um dia morreu na cruz para te dar a vitória sobre o pecado. E talvez você esteja pensando assim, mas quantas pessoas já morreram neste mundo? Será que todas essas pessoas não receberam a vitória sobre o pecado? O que acontece é que o salário do pecado é a morte. E esta morte que a Bíblia está se referindo é a morte eterna. É aquela na qual, quando a pessoa ela não aceita, não acredita que Cristo pode salvá-la. Quando a pessoa ela não aceita a salvação, e ela então um dia ela vai morrer e nunca mais vai ressuscitar. Mas as pessoas que hoje descansam, morreram, que não estão mais entre nós, mas um dia, por algum motivo, elas morreram, seja por doença, por acidente, por catástrofe, seja por que for, qual o motivo for. Se elas morreram crendo em Jesus como seu Salvador pessoal e entregando a sua vida a Ele, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 3,16 que Jesus, no toque da trombeta, essas pessoas ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão para a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo tem poder. Porque o sangue de Cristo foi imputado sobre elas. A justiça de Cristo foi colocada sobre elas. Jesus quer te salvar hoje. Jesus quer te dar a salvação. Você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal? Você acredita que você pode ser santificado e justificado pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Se você crê, e eu tenho certeza que você acredita, e é por isso que você está aqui nessa live hoje. E eu falo aqui com o Luzmar, com a Rosiana, com a Jaqueline, com a Maria, a Isabelle, Tafa, não sei se é esse o nome. Eu falo para você neste momento.
Que se você crê que o sangue de Cristo tem o poder, e se você quer receber essa salvação, que só depende de você, é aceitar. Porque, por exemplo, se um marido ele vai dar o presente para uma esposa e a esposa disser assim: "Não, eu não quero este presente, eu não gostei", ela está recusando. É uma escolha que ela fez. Assim somos nós. Deus nos dá um presente maravilhoso, que é a vida de Cristo por nós, que pagou o preço na cruz por nós. Agora nós só temos que tomar uma escolha, uma decisão. Qual decisão você toma nesta hora? Ao lado de Cristo? Aceita Ele como seu Salvador pessoal? Vamos orar? Amado Pai que estás nos céus, que nós possamos, Senhor, reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e ao invés de ficarmos dando desculpa daquelas coisas que nós cometemos, que nós possamos olhar para Cristo, um Cristo que um dia veio e se entregou para morrer por nós, para pagar o preço que nós teríamos que pagar. E que nós possamos olhar para esse Cristo ressuscitado, que vivo está para todo sempre, e nos entregarmos aos seus braços e aceitarmos, Senhor, que nele nós somos salvos do pecado e da morte. Que tu abençoe, ó Pai, todos esses queridos que estão assistindo essa live, esse estudo, e aqueles outros que ainda irão assistir. E eu te agradeço por ouvir esta oração, porque eu te oro em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.